lugar incrível, uma cidade mágica, Istambul, um nome que oficialmente não tem nem 100 anos. Como Constantinopla, ela viveu 1.600 anos. Hoje chama mais a atenção essas mesquitas espetaculares que contemplam horizontes e séculos de história. Mas a origem de tudo é ocidental. O imperador romano Constantino mandou construir Constantinopla quando Roma achou melhor dividir seu império em duas partes. Roma não durou quase nada, mas Constantinopla, por praticamente 1000 anos, se manteve como a cidade, ou uma das cidades mais importantes do mundo, até hoje. Era tão ambicionada, tão atacada, que em 1453, finalmente, ela foi conquistada pelos muçulmanos, precursores do que hoje chamamos de turcos. Uma das razões da descoberta das Américas, das grandes navegações, foi exatamente o fim desse destino final das caravanas que vinham do Oriente trazendo produtos. Hoje, tecnicamente, ainda é a maior cidade da Europa em termos de população, são quase 15 milhões de pessoas. Mas é uma Europa mais ou menos, né? Porque fica na fronteira de um mundo bem diferente pra gente. Hoje, turistas viajam, ficam fascinados por uma Turquia que tem um território muito mais presente na Ásia. Vão ver o excitante cenário da Capadócia, lugar onde os cristãos fugiram para se esconder no começo do cristianismo, quando era uma religião que engatinhava, ainda não tinha decolado como esses chamativos balões. Dessa Constantinopla conquistada, os sultões comandaram o que ficou conhecido como Império Otomano, que durou mais de 600 anos e só acabou depois da Primeira Guerra Mundial. Um império com muitos méritos, que recebeu, por exemplo, muito bem os judeus expulsos de Portugal e da Espanha pela Inquisição cristã. Um império que incentivava a meritocracia, a educação, as artes, os centros de estudo de matemática, astronomia e medicina. Durante muito tempo, uma sociedade que incentivava o progresso racional. Mas o lado mais conservador da religião muçulmana foi prevalecendo e enfraquecendo tudo. Quando a Primeira Guerra Mundial começou, a aliança com a Alemanha se mostrou uma escolha errada e o Império desabou. Atacado por todos os lados e prestes a desaparecer, o militar turco fez um milagre ao conseguir unir o que restava do exército, contra-atacou e ganhou. Das ruínas de uma grande derrota, surgiu a vitória que deu origem ao que hoje conhecemos como Turquia. Um país que comemorou no fim de outubro 100 anos de existência, apesar de ser uma região com uma história de milhares de anos. Esse militar tão venerado e comemorado se chamava Mustafa Kemal. Passou a ser conhecido como Atatürk, o que quer dizer pai dos turcos. Ele fez mesmo nascer um país muito diferente do passado. Quando Atatürk chegou ao poder, ele promoveu uma série de mudanças importantes, modificou o alfabeto, por exemplo, se utilizava ainda muito o alfabeto árabe, ele passou a utilizar um alfabeto ocidental, promoveu também alterações importantes na cultura, nas vestimentas das mulheres, e em determinados momentos até, de alguma forma, limitando a capacidade da população, o direito da população de mostrar a sua religiosidade islâmica, proibindo que mulheres usassem véu em determinadas repartições públicas, por exemplo. Então foi um giro completo em relação à história da Turquia. Em 1930, Constantinopla virava Istambul e a capital se mudava para Ankara, no interior. Em termos geográficos, algo assim como o que foi feito com Brasília. Atatürk fez revoluções, bem mais que reformas. Uma mudança radical chamada século XX. Era assim uma ditadura bondosa, desse protetor e severo pai da Turquia. Hoje a Turquia faz fronteira com 8 países e controla a passagem do Mar Negro para o Mar Mediterrâneo, um dos lugares mais estratégicos do mundo. São 85 milhões de turcos que recentemente passaram por uma eleição muito apertada. Pode-se dizer que nesse teste, o vencedor, Recep Erdogan, no poder há 20 anos, pagou para passar. Cerca de 30 milhões de turcos recebem alguma ajuda do governo. São duas Turquias, sim, divididas em vários tipos. Esquerda, direita, turca e curda, religiosa e laica, urbana e rural, jovens e velhos e até uma diferença entre homens e mulheres. Erdogan simboliza isso tudo e se aproveita disso tudo. É uma receita autoritária que não tolera outra posição que não seja ou você está comigo
ou está contra mim. A aposta foi claramente em se ancorar num eleitorado mais pobre, mais religioso e mais conservador. A construção de cerca de 20 mil mesquitas nos últimos anos mostra o poder do passado no século XXI. O Ministério de Assuntos Religiosos é um dos mais ricos. Ao mesmo tempo, a Turquia convive com um mundo muito moderno e globalizado. Recebe todo ano uma invasão de turistas de biquíni, num lugar onde muitas mulheres mal mostram a cara, ainda mais outras atrações. Essa Turquia, que buscava se ocidentalizar, foi barrada em partes pela morte de Atatürk em 1938. E curioso, assim como as liras turcas, que se desvalorizaram 90% nos últimos 10 anos e que levam a imagem do velho líder, o atual governo de Erdogan quer também desvalorizar essa herança cultural de Atatürk. A economia turca anda mal, bem mal. As reservas do Banco Central estão a menos de zero, como na Argentina. A inflação nos últimos 5 anos cresceu demais. Foram 85,5% no ano passado, 40% esse ano, embora ninguém acredite nesse número. O preço dos alimentos subiu sem parar. Os mais pobres e mesmo a classe média estão sofrendo. A Turquia tem uma economia de 900 bilhões de dólares, mas importou 40 bilhões de dólares a mais do que exportou no primeiro semestre. Insustentável. Assim, na comemoração dos 100 anos da Turquia, havia uma incômoda justaposição entre o passado e o presente, quem fundou e quem afundou a Turquia. Que tal mudar de assunto? Grande ideia. Vamos falar de Gaza, de um sofrimento muito maior do que o nosso, refletiu Erdogan. Ele armou e se deu bem. Um baita de um comício na véspera dos 100 anos e, em nome do respeito aos palestinos, se fez uma comemoração bem mais discreta do que se esperava no dia seguinte. Resultado: menos Atatürk, mais Erdogan. 20 anos no poder não são à toa. Erdogan é um político brilhante que teve uma infância pobre de periferia. Foi um bom jogador de futebol e sabe se comunicar com rara habilidade com o povão, pois era um deles. Ao acusar Israel, ele tem um interesse também político. A Turquia, em 1949, foi o único país muçulmano a reconhecer a criação do Estado de Israel. Mas hoje, vale bem mais a carteirada de ser um grande líder muçulmano e recuperar o prestígio da Primavera Árabe, quando naquela época a Turquia parecia um modelo de democracia e prosperidade. E explorar também o ressentimento muçulmano contra o Ocidente. Embora internamente, Turquia e Israel vivam situações meio parecidas. O israelense aceita que se fale de palestinos, mas não tolera o conceito de Palestina, um país. A Turquia faz o mesmo com os curdos, não aceita um Kurdistão. E tudo isso provoca já décadas de repressão e violência. Chegou uma hora em que Erdogan não podia mais ser primeiro-ministro e teve que se contentar com ser presidente, que no parlamentarismo é um cargo mais simbólico, não tem quase poder. Seu partido chegou até a perder o controle do Congresso. As coisas não estavam nada bem, mas de repente, que golpe de sorte! No dia 15 de julho de 2016, uma tentativa de golpe militar foi tão incompetente, mas tão desastrada, que muita gente até desconfiou. O fato é que Erdogan se aproveitou disso para se livrar de tudo e de todos que remotamente faziam oposição a ele. Independentemente do que tenha acontecido naquele dia, lá em 2016, sem dúvida o poder do Erdogan aumentou a partir desse momento. Essa análise é cristalina. Venceu as eleições, elas até foram equilibradas, né, no voto, mas a gente simplesmente não tem muito como saber se foram eleições justas ou não. Embora eu ainda imagine que o AKP, partido dele, tem uma certa popularidade, ele é um partido que tem capilaridade, entregou, mesmo que nos últimos anos menos, mas sobretudo no início entregou bons resultados econômicos. Hoje em dia a gente não vê qualquer sinal de que o Erdogan vai sair do poder antes de morrer ou se ele tomar um golpe. Senão ele vai continuar. Tudo indica que é assim que vai ser. Erdogan usou a capa de super-herói, de defensor da democracia. O golpe deixou números pesados. 249 mortos, 2.196 feridos, um estado de emergência que durou, em vez de 3 meses, 2 anos.
Nesse tempo, o governo de Erdogan demitiu 145 mil funcionários públicos, 7.600 militares, 5 mil acadêmicos, foram 50.510 presos, mais de 70 mil pessoas acusadas criminalmente de uma tentativa de golpe. Mas se tanta gente estava envolvida, como não vazou? Foi uma caça às bruxas e nunca a Turquia pareceu ter tantas bruxas. Na mídia, foi uma carnificina. Se viu o fechamento de 45 jornais, 23 rádios, 15 revistas, 29 editoras, 16 canais de TV, 3 agências de notícias. Em nome da democracia, Erdogan extirpou quase qualquer vestígio de uma imprensa independente. Um forte terremoto no início de fevereiro no sudeste do país causou cerca de 50 mil mortos e muitas críticas ao governo por prédios construídos sem o cuidado necessário para uma região vulnerável a essas tragédias. Mas muito dinheiro e a promessa de empregos e novas casas abafaram essas críticas antes da eleição de maio. E a mesma construtora que fez para Erdogan um suntuoso palácio, os 1.100 quartos, digno de um sultão, foi agraciada com contratos para botar de pé uma região que veio abaixo. É o capitalismo dos amiguinhos, modelo Putin. Contratos pouco transparentes, dados pelo Estado para enormes projetos multimilionários, como o novo aeroporto de Istambul, por exemplo. Mas tem muito mais. O partido de Erdogan tem as siglas AKP. Em turco é o Partido da Justiça e do Desenvolvimento. O segundo mais que valeu, sim. A Turquia, nesses 20 anos, triplicou a renda per capita. Até 2018, segundo o Banco Mundial, teve um extraordinário crescimento de 5,5% ao ano. Era a China da Europa. Aumentou 6 vezes a produção de carros. Uma receita onde se misturava o impulso do Estado e salários baixos. Mas já quanto à justiça, é bem mais complicado. Houve uma diminuição da classe média, crise econômica, volta da fome para os mais pobres e a perseguição aos jornalistas e a políticos de oposição. A palavra horda vem de ordu, que em turco quer dizer exército. O medo que os ataques dos otomanos provocavam na Europa durante séculos fez com que horda virasse sinônimo de violência incontrolável. Erdogan aprendeu na Guerra da Síria com a Rússia de Putin que o poder militar, a força das armas, poderiam dar para a Turquia algo muito maior do que apenas o crescimento econômico. E o aluno superou o mestre. Foram 3 guerras em que Rússia e Turquia não estavam juntas. Em Nagorno-Karabakh, a Turquia apoiou o Azerbaijão e derrotou a Armênia, supostamente protegida pelos russos. Na Líbia, os turcos também lutaram do lado vencedor. Na Síria, os russos foram obrigados a uma convivência respeitosa. A Turquia sabe também fazer uma política externa com os cotovelos. Pesquisas consistentemente mostram que para o turco o principal inimigo é os Estados Unidos. Teorias de conspiração contra o Ocidente são um esporte nacional. O governo usa os Estados Unidos para se equilibrar com a Rússia e a Rússia para se equilibrar com os Estados Unidos. Numa dança de 2 para lá, 2 para cá. Mas politicamente houve uma escolha clara. Erdogan, de democrata exemplar, aos poucos virou mais para a sósia do modelo Putin. Uma receita mentirosa, de povo contra elites, que claro, continuam a existir, mas que hoje puxam o saco e são controladas com rédea curta por Erdogan. Mas a Turquia precisa muito da Rússia. É turismo, é comércio e a primeira central nuclear, responsável por 10% da eletricidade da Turquia, foi construída pelos russos e os turcos querem comprar mais 2. Tem algumas questões bem interessantes. Na Guerra Fria, a Turquia era um importante aliado dos Estados Unidos e membro da OTAN. Por ser membro da OTAN, ela podia receber bases militares americanas muito próximos da Rússia. Por causa dessas bases militares, a Rússia tentou levar mísseis para Cuba no meio dos anos 60, o que gerou a crise dos mísseis em Cuba, que foi o ponto mais quente da Guerra Fria. Então, a história da Turquia com os Estados Unidos remonta desses tempos principalmente. Só que nos últimos 20 anos, não só por causa do Erdogan, mas por causa de uma mudança geopolítica no mundo, a Turquia se distancia um pouco
do mundo ocidental democrático, por assim dizer, né? E começa a ter umas ideias mais particulares e autocráticas, mas sem abrir mão de fazer parte da OTAN, porque isso significa pesados investimentos e facilitações na compra de armas e territórios, etc. Porque eles estão na fronteira com países com bastante complexidades em termos de segurança internacional também. A aproximação com a União Europeia é interessante do ponto de vista econômico para a Turquia, mas a questão do controle sobre as diversas matizes humanas, né, dos povos diversos que existem na Turquia, inclusive também, por que não, a possibilidade de presença de células terroristas vinculadas a movimentos de vocação islâmica, né, impedem que a União Europeia aceda com essa entrada, né, no bloco. Existe um alinhamento filosófico, até ideológico, entre os dois países e uma facilitação de acesso ao petróleo russo, né, para os turcos, inclusive gás, né? Inclusive a Turquia também patrocina a construção de gasodutos e oleodutos para abastecer a Europa, também passando por seu território. Então, na posição geográfica que a Turquia está, ela é estrategicamente muito vantajosa e dessa vez a Turquia quer tirar vantagens para si própria nesse jogo. A Turquia tem uma relação muito complicada com a Europa, que tem várias facetas. A Turquia faz parte da OTAN desde 1952, é candidata a entrar na União Europeia desde 1999, mas por ser pobre, por ser muçulmana, por racismo, o fato é que a chance de entrar nesse clubinho era praticamente zero. Só que a Turquia tem dois grandes trunfos. Por causa da guerra na Ucrânia, a Suécia queria entrar na OTAN e a Turquia tinha poder de veto. Fez um jogo duríssimo, acabou aceitando nas negociações e recebeu até caças F-16 americanas como parte do pacote. Mas o trunfo principal não é esse, é outro. É a batata mais quente da política interna europeia, a questão dos refugiados. Em 2015, o corpinho de um menino sírio, Alan Kurdi, apareceu afogado numa praia da Turquia. Essa imagem foi tão chocante que abriu as portas da Alemanha para o drama dos refugiados que tentavam fugir por mar da guerra da Síria. Era o poder de uma foto, um símbolo da desumanidade do comportamento do mundo naquele momento, que até então só assistia, um pouco como Gaza agora. Mas depois de receber quase 1 milhão de refugiados, a Alemanha de Angela Merkel teve que dar um basta e pagou para a Turquia para fechar as portas. 3 bilhões de euros por ano para assegurar o que hoje são cerca de 4 milhões de pessoas que gostariam de ir para a Europa, mas tiveram que se conformar com que o fim da linha era a Turquia. Para a Europa, a Turquia é um tampão, um dique para impedir uma enxurrada de refugiados das guerras e da pobreza e do desespero causados muitas vezes por ações e omissões do próprio Ocidente ao longo da história recente. Desses refugiados, a grande maioria é síria, que tem um status incerto de visitantes temporários. Passaram de ser um problema externo para ser um problema interno turco. Quando um país fecha as fronteiras de refugiados em troca de dinheiro, as duas partes que estão envolvidas nessa negociação são moralmente condenáveis, porque tem milhões de pessoas aí que não tem nada a ver com o que está acontecendo, que não deviam estar passando por isso e que são um elemento de barganha entre essas duas partes. Então, sim, com certeza jogam, os europeus jogam com isso também. E o que é muito preocupante, porque às vezes o discurso, principalmente ali na época que a Alemanha era governada pela Angela Merkel, parecia que era um discurso muito favorável aos refugiados, porque a Alemanha recebeu alguns refugiados, sim. Mas ao mesmo tempo, por baixo dos panos, tinha um limite muito forte, estava pagando, literalmente pagando para os turcos não abrirem a fronteira. Boa parte do fluxo de refugiados que a gente viu nos anos ali de 2017 a 2020, boa parte passou pelo território turco. Então há uma preocupação de que a União Europeia, aceitando a adesão da Turquia, o fluxo de migrações e de refugiados se torne bem maior. Então existe bastante complexidades ali. Lembra do Ozil, meio-campo daquela seleção alemã que ganhou da gente de 7-1? Nascido na Alemanha, de origem turca, ele dizia: se eu jogo bem, sou alemão, se jogo mal, sou turco. Ele é um símbolo do sucesso e dos problemas desses cerca de 3,5 milhões de turcos que desde a década de 50 vivem na Europa, principalmente na Alemanha. Mas com todos os desencontros, a economia turca está profundamente ligada à Europa. É o maior mercado e, de longe, a maior fonte de investimentos. Mas nessa nova Turquia, a opressão de muita religião incomoda. Assim como no Irã,
Na Turquia existe uma erosão desses valores. Casamentos religiosos diminuíram em mais de 20%. O jejum no Ramadã em quase 20%. Erdogan devorou ou demoliu os meios de comunicação, desmantelou o Estado de Direito, controla a justiça eleitoral, acabou na prática com a separação de poderes, tem hoje 40 mil presos políticos. E o Ocidente? Calado. É comum na humanidade que eleitores aceitem uma troca de liberdades por segurança, estabilidade e bem-estar. Mas essa Turquia, com sua economia em crise, em grande parte por má gestão, faz com que o povo turco pareça ter ficado com o pior dos dois mundos, sem prosperidade e sem democracia. Hoje se vê uma presidência imperial. Turquia, partido, governo, país, tudo é uma coisa só. Erdogan. Já são 20 anos e podem ser muitos mais. O que o ajuda é que 13% da população são de integrantes do AKP. Um número impressionante, o dobro da época do Partido Comunista da então União Soviética. Ser do partido abre portas, facilita a vida. Apesar de tudo isso, quase a metade da Turquia não gosta desse modelo, das limitações e distorções causadas por tanto autoritarismo e dos ataques à democracia. É um país fascinante, que anda numa corda bamba geográfica, étnica, cultural e política, se equilibrando entre Ocidente e Oriente, Europa e Ásia, e sem poder ou querer escolher. Em 2010, num momento delicado de crise internacional com o Irã, que estava querendo criar um programa nuclear capaz de eventualmente produzir armas nucleares, Lula e Erdogan se uniram para tentar costurar um acordo que desse segurança e fosse aceito por todas as partes. Brasil e Turquia estavam juntos. Parecia audacioso, e era, que dois pesos políticos não pesados pudessem resolver um problema tão espinhoso. Os americanos não gostaram nada, mas o acordo, quando eventualmente saiu, aproveitou essa porta aberta pela diplomacia brasileira e turca. Hoje, 13 anos depois, Lula e Erdogan trilham caminhos políticos quase opostos. Ambos foram eleitos para serem presidentes. Mas Brasil e Turquia vivem em democracias muito diferentes.